Salve o todo, minha gente! Você está no Fracta, o seu portal sobre espiritualidade, com ênfase em ufologia, kardecismo, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia, reiki e outras questões do espírito. Bem, a gente teve que parar com a sequência de vídeos sobre este livro, Multan, um Cacique das Estrelas, porque houve um acidente ciclístico com a minha pessoa, né? E a gente teve que parar, mas já adianto que está tudo bem, estou me recuperando bem, não tive nenhuma sequela na coluna, no pulmão, não rompi ligamento, não foi necessário fazer cirurgia, mas tive 5 fraturas, escápula, clavícula e 3 costelas, tudo nessa região aqui, todo com o lado esquerdo completamente imobilizado, posso apenas mexer os dedinhos da mão esquerda, nada mais, e o braço direito ainda tem uma mobilidade desde que não balance o lado esquerdo. Então, a gente vai, há uma semana e pouco do acidente, a gente vai tentar continuar com a sequência de vídeos sobre este livro. Hoje a gente vai falar do capítulo 1 deste livro, A Gênese Cósmica da Criação, em que a egrégora Multan tenta explicar, na nossa linguagem terrestre, como que as criaturas surgem, como que as criaturas são criadas. Tá? Isso foi necessário para que fosse entendido posteriormente, mais para frente no livro, como os sistemas planetários são criados, planetas, galáxias, né? E para depois entrar nos relatos sobre como é a vida, como é a disposição, o que acontece no nosso sistema planetário de origem, em que eu e mais milhares, centenas de milhares de almas viemos exilados há alguns milhares de anos atrás, e a Multan e sua equipe vieram para auxiliar Gaia e nos tutelar, os exilados, tá? Conforme a gente já explicou no vídeo anterior. Quem quiser adquirir esse livro e estiver vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Face, o link de aquisição está na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo Instagram, basta acessar o link na bio, tá? Então, vamos lá. Para a gente falar da gênese cósmica da criação, a gente vai ter que partir de 4 conceitos, tá? Conceito do hermetismo de Deus como tudo que existe, tá? A visão hermetista de Deus, tá? Então, primeiro conceito. Segundo conceito, o conceito de mônadas, tá? Terceiro conceito de campos vibrados. E o quarto conceito, o conceito de corpos multidimensionais, tá? Então vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O conceito hermético de Deus como um todo, a gente vai pegar do hermetismo. A fonte principal é o hermetismo, embora essa visão também esteja presente nas filosofias orientais, yogi, budista, indianas, né, hindus, né, no kardecismo, enfim. Mas a gente vai partir do conceito do todo estudado, apresentado do hermetismo, tá? O conceito de mônada, a gente vai usar o conceito da teosofia, tá? Na verdade, a gente vai usar o conceito das filosofias orientais, yogi, budista, indiana, né? Que a teosofia adapta, ela amacia para o entendimento do ocidental. Porque, não sei se vocês já tentaram, o estudo dessas filosofias direto na fonte, na fonte oriental, ele é muito complexo, gente. Então,
demanda um pré-estudo de vários conceitos, de vários entendimentos daquela cultura, para depois você estudar. E na teosofia a gente tem, dentre várias outras coisas, mas estou falando apenas desse aspecto da teosofia, a gente tem uma leitura ocidentalizada dessa visão oriental, tá? Da mesma forma, a gente vê isso também em Yogananda, Paramahansa Yogananda, por exemplo, neste livro e nos outros dele. É um pensador que tem uma leitura das filosofias orientais na visão ocidental, né? Então fica muito mais assimilável para a gente, tá? Então, segundo conceito, conceito de mônadas, tá? O próximo conceito é o conceito de campos vibrados, tá? Que a gente vai tirar deste autor aqui, tá? Rubens Saraceni, Doutrina e Teologia de Umbanda, tá? O campo vibrado seria, cada campo vibrado é um orixá, tá? Já adiantando, conforme a gente falou aqui, a gente vai partir desses conceitos, a gente vai partir do conceito de todo do hermetismo, de mônada da teosofia e de campos vibrados da Umbanda de Rubens Saraceni. A gente não vai estabelecer esses conceitos profundamente sobre essa visão. A gente vai trazer esses conceitos de forma rasa e dar porque a gente precisa destes pontos de partidas conceituais, e a partir desses pontos de partidas conceituais, a gente vai dar a visão da egrégora multã sobre esses conceitos e integrá-los para explicar a gênese cósmica da criação, tá? Então, já falando isso, porque tem muitos teósofos umbandistas, né, hermetistas, que podem estranhar a certo ponto da explanação e falar, não, mas a teosofia não fala isso, né? Então, só esclarecendo, a gente vai partir desses conceitos. A gente não vai aprofundar nesses conceitos por essas visões que a gente falou, tá? E então a gente tem agora o quarto conceito, que é o conceito de corpos multidimensionais. Então, Deus como todo, conceito de mônadas, conceito de campos vibrados e o conceito de corpos multidimensionais, que a gente vai usar didaticamente a visão. Deixa eu usar a mãozinha aqui, que é a única coisa que me resta são o movimento dos dedos aqui. A visão da apometria, que traz a divisão de corpos multidimensionais, tá? Ou as várias expressões multidimensionais da criatura, né? Também chamada de corpos multidimensionais. É a mais correta? A gente não acha que é a mais correta, a gente não acha que é a melhor, a gente só acha que é a mais didática para a gente usar numa explicação tão curta sobre a gênese cósmica da criação. Então, corpos átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, duplo etéreo. No ser humano é o duplo etéreo, né? Mas nas outras criaturas a gente chama de corpos magnéticos e físico, tá? Então, vamos lá. Vamos partir então do primeiro conceito, o conceito de Deus como todo, o conceito do hermetismo e outras dessas filosofias aí, né? Dessas doutrinas, desses entendimentos, né? Mas para o hermetismo, Deus é tudo que existe. Deus é o todo. Então, você que está assistindo esse vídeo, você integra Deus. Você integra o todo. Ou a gente pode falar também que você faz parte do todo. O termo parte
dá a impressão de que o todo está dividido, né? Então a gente não gosta de usar esse termo parte. Na verdade, a linguagem terrestre é muito... não é suficiente para expressar todo esse conhecimento cósmico, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, saiba que você integra o todo. Você é Deus. Você é Deus, tá? Então, Deus é tudo que existe em todas as dimensões. Então, tudo que a gente aprecia no físico e quem consegue apreciar nas outras dimensões, né? Astral, magnética, mental, búdica e átmica, tudo isso que a gente consegue apreciar, entender racional e extrarracionalmente, integra o todo. Só que o todo é muito mais que isso, tá? A gente não pode pegar aqui, falar que tudo que existe somado é o todo, certo? A gente pode falar que integra o todo, porque o todo está além, ele é mais do que tudo que existe, mas tudo que existe integra o todo. É um entendimento que vale a pena dar uma aprofundada aí no hermetismo e nas outras doutrinas, filosofias que têm essa visão de Deus como todo, tá? Então tudo está no todo, tudo integra o todo. Deus se faz existir por suas criaturas. Ou, também a gente pode usar a frase, Deus cria por suas criaturas. Em vez da palavra cria, a gente prefere usar, pelo mesmo motivo, a gente prefere usar Deus se faz existir por suas criaturas, né? À medida que a criatura começa a ter evolução, ela pode criar como Deus criaria se fosse criado por Ele mesmo, tá? Calma, a gente vai tentar explicar isso tudo aí, tá? Então, o conceito de todo do hermetismo é muito mais que isso, mas basicamente é isso que é suficiente aqui para o nosso vídeo, que não pode ser mais de 2 horas. Brincadeira, uns 30 minutos, 40 minutos, vamos ver quanto tempo que ele vai durar, tá? Então, o outro conceito é o conceito de mônada, tá? É o conceito de mônada, que a gente bebeu da teosofia, que, por sua vez, bebeu do pensamento oriental, yoga budista indiano, tá? A teosofia é muito mais assimilável para nós ocidentais, tá? A obra de Yogananda também é mais assimilável para nós ocidentais. Então, gente, vamos partir aqui desse desenho aqui que eu peguei na internet, juntei aqui com recorte e cola. Não consegui fazer um PowerPoint por causa da minha limitação de mobilização, mas vamos lá. Vamos para o conceito de mônada, né? Então, a gente tem aqui os corpos multidimensionais, tá? O corpo átmico, na dimensão átmica, é que se encontra as mônadas, tá? Então, as mônadas são cópias de Deus. Como que Deus cria as mônadas? Deus cria cópias de si mesmo. A gente não gosta de falar partes de si mesmo, porque dá a entender que está separado de Deus. E não é um entendimento correto. Deus cria cópias de si mesmo no nível monádico, na dimensão átmica, na dimensão mais acima que existe, tá? Deus cria cópias de si mesmo nessa dimensão que a gente está, gente. Daqui para cima só.
tá? Então, a gente representou por círculos. É claro que do mental para cima, acabou essa história de formas, de espaço, de tempo. Isso não existe das dimensões mental para cima. E a questão de espaço, tempo, forma só existe das dimensões astralinas para baixo, até a física, né? Mas didaticamente, para a gente entender, a gente vai adotar a figura do círculo. Então, cada parte de mônada é um círculo, tá? Então vamos supor que esse círculo ele é Deus, tá? Novamente, é uma expressão didática, tá? Deus não tem forma no mundo na dimensão monádica, na dimensão átmica. Ele não tem forma, assim como nós também, que somos também mônadas, estamos também existindo na dimensão monádica, porém não temos forma, tá? Então, olha aqui. Essa noção aqui é para que a gente entenda o seguinte: o círculo maior é Deus, o todo, né? E ele cria uma cópia de si mesmo, por exemplo, essa parte de mônada aqui. E a gente fez dessa forma para que vocês entendam o seguinte: esse círculo, ele não está separado do círculo maior. Ele não está separado. Esse círculo, ele integra o círculo maior e ele é a cópia exata do grande círculo. Da mesma forma, essa parte de mônada, ela recebe outras mônadas que são também cópias de Deus na dimensão átmica, na dimensão monádica, tá? Dentro delas, dentro entre aspas, porque aqui não existe espaço, tempo, formas e essas coisas, tá? Então esse desenho é para trazer para a gente a noção de que Deus cria cópias de si mesmo, que continua integrando ele, tá? E essas cópias de si mesmos, essas cópias de Deus, no reino monádico, recebe outras cópias de Deus, que por sua vez recebe outras, que recebe outras, que recebe outras, tá? Então aqui a gente está falando por enquanto só no corpo átmico, tá? Só daqui para cima, certo? Então, o que acontece? Por que então, Renato, que você falou que eu que estou assistindo esse vídeo integro Deus, eu sou Deus, mas eu não sinto que eu sou Deus. Eu sinto que eu sou um indivíduo separado de tudo, separado da minha roupa, separado. Eu não acho que eu sou integrado nem ao meu cabelo, nem quanto menos a Deus. Então, vamos pensar aqui para ver se a gente consegue assimilar esse conceito, tá? Então agora entra o conceito de campo vibrado. Campo vibrado, tá? É o conceito da Umbanda de Rubens Saraceni, tá? Que a egrégora Multan usa para explicar. Então o que acontece? O campo vibrado, que a gente vai explicar o que é, eles começam a atuar a partir da mônada e vão criando os outros corpos dimensionais. Eles vão criando as outras dimensões multidimensionais até que a criatura exista no campo físico, tá? Na dimensão física. Então, o que é o campo vibrado? Bom, vamos partir do entendimento bíblico e também oriental, que eles, depois que você lê esse livro aqui de Yogananda, a Yoga de Jesus, ele faz um link entre as escrituras bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, tá? Com
a filosofia oriental e ele consegue comprovar na visão dele que é a mesma linguagem, é a mesma coisa, é a mesma linguagem, são os mesmos conceitos. Então, vamos lá, no início era o Verbo, né? E depois surgiu o Espírito Santo. Então, a gente tem que o todo é tudo que existe e muito mais, né? Mas uma hora o todo resolveu, né? Ou providenciou a criação das outras dimensões. E como que ele fez isso? Ele começou para os cristãos bíblicos, seria o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a matriz principal de tudo que existe abaixo do campo átmico, da dimensão átmica, tá? É a matriz onde roda tudo isso que existe na matéria e nos outros campos acima da matéria, tá? Na visão oriental seria a frequência Om. A frequência Om, ela é esse Espírito Santo, tá? Então Deus decretou, criou essa matriz vibratória, a gente sabe que hoje, tudo é energia, inclusive a matéria, se ela for fragmentar o átomo, fragmentar as partículas atômicas, a gente vai concluir que tudo é feito de energia, né? No Reiki, por exemplo, é a energia Rei, né? Reiki. Para quem estuda Reiki, é a energia Rei, tá? No kardecismo é o fluido universal, tá? Então, Deus, que é tudo que existe e muito mais, providenciou pelo verbo, que é uma vibração sonora, analogicamente, para que o seguidor da Bíblia na época entendesse, criou uma vibração pelo verbo, que é o Espírito Santo, que é Om, que é o fluido universal, que é Rei do Reiki, tá? Através do verbo, tá? Então, ele criou essa matriz vibratória energética que congrega, aglomera tudo que existe, inclusive no físico, tá? Mas não só no físico, em todas essas dimensões, tá? Da existência das criaturas. Certinho, gente? Então, esse é o campo vibrado primordial. Só que a egrégora Multan, ela adota a seguinte visão, que esse campo vibrado, Espírito Santo, vibração Om, o Rei do Reiki, o fluido cósmico universal, ele se divide em várias características de campos vibrados. Multan explica que são infinitos os campos vibrados do universo. Se for considerar todas as dimensões, então são infinitos. Na Terra, no planeta Terra, no nosso sistema planetário terrestre, né, solar, nosso sistema solar, são 7 campos vibrados. Aqui, Gaia trabalha apenas com 7 campos vibrados, que seria o equivalente aos 7 orixás sagrados. Então, a egrégora Multan, além de concordar que existe essa vibração primordial, Om, Espírito Santo, fluido universal, energia Rei, ela adota, para fins explicativos, a visão da Umbanda que essa vibração primordial ela se subdivide em outros tipos de vibração, que é infinito no universo e no superuniverso, e nos universos, e que aqui na Terra são apenas 7, e que isso casa
com o que Rubens Saraceni chama de 7 campos vibrados ou os 7 orixás sagrados, certo? Então, olha aqui, gente. A gente tem no nível átmico as mônadas, tá? Que são, cada um é cópia de Deus. Você no nível monádico é uma cópia de Deus. O átomo de ferro é uma cópia de Deus. No nível monádico, no nível átmico, tá? Na dimensão átmica, a galáxia é uma cópia de Deus. Todos nós somos cópias de Deus. Então, o que seria, então, os campos vibrados na visão de Moulton? A gente partiu mais ou menos do conceito de Rubens Saraceni, né? Moulton diz que os campos vibrados são os efeitos gerados pela autoaplicação da lei divina que tem vigência por si mesmas. Então, essa energia primordial, dividida em 7 para a Umbanda, elas são as aplicações das leis divinas, porque quando o verbo decreta essa vibração primordial, ela está imbuída de leis que fazem tudo acontecer em todos os reinos e dimensões até chegar na dimensão física, tá? Então, os campos vibrados, eles providenciam a aplicação das leis divinas, universais e imutáveis. Eles são inteligências divinas, o Rubens Saraceni chama de divindades de Deus, que aplicam as leis de Deus, certo? É o aplicador das leis de Deus, é o que leva eficácia às leis de Deus que acompanham a vibração primordial, tá? O fluido universal, o Espírito Santo, a vibração primordial Om dos orientais, certo? Então eles fazem que essas leis sejam obedecidas e eles vão influenciando a mônada da criatura, seja do átomo de ferro, seja do renato, seja do universo ou da galáxia, e à medida que eles vão influenciando essa mônada, a mônada vai criando individualidade, consciência, vontade, autonomia, até surgir no campo físico. Então aqui, gente, você já começa a entender por que você integra Deus. Aqui você é Deus, é cópia de Deus. Descendo é uma providência divina, campos vibrados, a obediência às leis de Deus, que faz você existir em todos os campos até chegar na fisicalidade, e isso tudo operando numa matrix divina que é a vibração primordial. Fluido universal, rei, vibração Om, Espírito Santo, tá? Então tudo isso é providenciado por Deus e tudo isso se forma, tudo que existe é criado dessa forma, e é por isso que qualquer criatura em qualquer nível, vamos pegar como exemplo, uma criatura que se expressa no nível físico, como eu, você, o átomo de ferro e o universo, ele é integrante do todo, porque aqui está o todo. O que fez criar isso tudo é consequência das leis do todo. E isso tudo se opera numa matriz, que é a vibração primordial, providência do todo. Certo? E assim as criaturas passam a existir, né? Então ele usa o exemplo da célula, vamos no livro. Agora vem a calhar aqui o meu ferimento. Como então que esse ferimento, a célula, né, cai lá no asfalto, a célula antiga está lá, já deve ter deteriorado. Como que o Renato cria uma célula aqui? Bom, então a gente tem os campos vibrados, a gente já entendeu isso, que atuam sobre a mônada e criam as outras dimensões
outros corpos dimensionais até o físico, tá? E aí você vai me perguntar, então a vontade, a intenção da criatura não conta nada, o que conta é a aplicação da lei de Deus, dos campos vibrados? Olha, aí a gente usa o exemplo da navegação, tá? A gente tem um barco à vela e o vento soprando para o sul, tá? Se o navegador, o marinheiro, quiser ir para sudeste, ele pode. Ele pega o leme e põe a inclinação da vela, a inclinação do leme, de modo que a embarcação vá para sudeste, tá? Agora, ele não consegue fazer a embarcação ir para norte se o vento estiver soprando para sul, né? Então, à medida aquele primeiro conceito hermético lá, Deus se faz existir por suas criaturas. Deus cria por suas criaturas. À medida que a criatura vai criando consciência e evolução, é permitido a ela criar dentro das opções existentes na lei divina, de acordo com a sua vontade e intenção, tá? E à medida que quanto mais ela vai evoluindo, mais ela vai criando como Deus criaria se criasse por si só, tá? Legal isso aí, né? Então é dessa forma que acontece, tá? Então como que a célula surge aqui no ferimento do Renato? Bom, o Renato está aqui, vamos supor, o Renato no campo monádico, daqui para cima apenas, ele está aqui. Aqui, o Renato recebe, no campo monádico, só daqui para cima por enquanto, recebe a mônada, uma parte de uma mônada dentro da mônada dele. Dentro, entre aspas, né? Porque não tem localidade, forma, espaço, tempo no reino, na dimensão monádica, na dimensão átmica, né? Mas ilustrativamente, a mônada Renato, que integra a mônada Deus, que integra Deus, vai receber uma parte de uma mônada que vai ser uma célula, certo? E aí, gente, o que acontece? O Renato cria intencionalmente essa célula, cria-se célula, igual o pessoal do Senhor dos Anéis, do Harry Potter. Não é assim que ocorre. O que ocorre? Intencionalmente não, porque o Renato está limitado aqui num corpo físico, né, num saco de osso e carne. Tá? Mas acontece que você, como eu, temos o conhecimento de criar uma célula. A gente adquiriu esse conhecimento, por exemplo, das reações químicas necessárias para a criação dessa célula, quando essa mônada Renato foi mineral. A gente adquiriu o conhecimento da mitose e meiose, né, que é a divisão da célula-mãe para criar outra, quando essa mônada Renato teve a sua experiência no reino vegetal, certo? A gente, por exemplo, estou pensando aqui, gente, se eu falar besteira, a gente adquiriu o conhecimento da circulação sanguínea quando essa mônada Renato estagiou no reino animal. Então, olha, veja bem, o Renato recebeu essa mônada de acordo com todo esse conhecimento ancestral que eu guardo no campo átmico, búdico, mental superior, que veio da minha ancestralidade evolutiva. Eu, inconscientemente ou sem intenção do cérebro de carne, crio, fazendo com que os campos vibrados de Deus atuem sobre essa mônada que eu recebi na minha, certo? Utilizando os campos vibrados que atuaram na minha mônada para eu ser Renato, e esses conhecimentos ancestrais, minerais, vegetais, animais,
e hominais até hoje, eles vão atuando, os campos vibrados vão atuando até que essa célula exista na dimensão física que componha esse ferimento, levando à cura gradual dele. Então, basicamente é assim que ocorre. Do átomo ao universo, certo? Do quark, de qualquer partícula atômica, ao superuniverso. Tudo ocorre dessa forma, tá? Então, é desse jeito que as criaturas são criadas, na visão da egrégora Multan, que parte de todos esses conceitos multidisciplinares, tá? Na verdade, o pessoal estranha quando a gente fala que aqui a gente vai falar de kardecismo, ufologia, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia e reiki. A pessoa, nossa, que samba, que mistureira, que trombada, os caras vão ficar perdidos. Mas, na verdade, a egrégora Multan nos explica que todos esses conhecimentos e muito mais, eles têm a mesma origem. Tá? Isso tudo era parte de um conhecimento, de uma filosofia, de uma linha só, na época da Lemúria, da Atlântida, foi se dissipando nas civilizações antigas, suméria, egípcia, hindu, enfim. E hoje estão sendo redescobertas, cada uma com um nome, mas tudo tem uma origem só. Não podemos falar que todas elas são a mesma coisa hoje. Não, porque cada um redescobriu esse conhecimento de uma forma peculiar, tá? Mas podemos falar com certeza que todas essas filosofias e muito mais, né, são as que a gente usa para poder explicar a visão do que a egrégora Multan quer passar para a gente, tá? Todas esses pensares, essas doutrinas, filosofias, têm a mesma origem. Bom, então, pessoal, para complementar e encerrar aí, que o vídeo já ficou longo, fica fácil da gente entender o conceito de fractal, ou melhor, por que formas, texturas, emoções, sentimentos, vibrações se repetem de forma parecida, análoga ou exatamente igual por todo o universo, em tudo que a gente vê. É o conceito de fractal, né, que a gente estuda bastante aqui na geometria sagrada. Inclusive o nome do canal, fracta, é a mistura dos termos fractal com fraternidade, né? Que a gente tem no nível monádico, se a gente utilizar o círculo, a gente vai ter que a mônada Renato, ou a mônada átomo de ferro, ou todas as mônadas, são fractais de Deus. E na atuação dos campos vibrados sobre as mônadas, na dimensão átmica, a criar tudo que existe nas outras dimensões, esse padrão de criação divina, ele cria também, porque as vibrações dos campos vibrados obedecem a padrões também, eles acabam criando texturas, formas, emoções, sentimentos, vibrações parecidas, repetitivas, iguais, às vezes idênticas. É por isso que a gente fala que uma célula é fractal do Renato, que é fractal do planeta Terra, que é fractal do sistema solar, que é fractal da galáxia, que é fractal do universo, que é fractal do superuniverso, que é o fractal de Deus, assim como o átomo, as partículas atômicas. Certo? Então é isso, gente. Esse foi o capítulo 1 do livro. Do livro é o capítulo mais complexo, de leitura mais densa. Tá? Então a gente já indica que, se você se deparar com alguma dificuldade nesse capítulo, continue a leitura, que depois a leitura vai ficar mais assimilável. O livro conta como que era a vida, a disposição do sistema planetário de origem, conta como que foi o exílio, o que aconteceu de ruim que exilou a gente para cá, conta
como foi a viagem interplanetária de exílio, como foi a nossa chegada aqui, depois as bobagens que a gente fez depois que chegou aqui, né? Conta como as galáxias são criadas, né? A importância da Terra na transição de toda a galáxia, né? A Terra nosso planeta tem uma função importantíssima e esse momento é um momento de vitória de toda essa organização galáctica que Jesus vem providenciando em toda a galáxia, questões da história terrena, enfim, o livro vale muito a pena ler, tá? E então é isso, gente. Salve todo e até o próximo vídeo.